Bom dia! Bom dia para você que está esperando o nosso programa Mulheres de Fé em Ação. E hoje vai ser um programa especial, porque amanhã é o Dia das Mães. Então fique aí, porque hoje nós vamos estar falando sobre fé. E no programa de hoje nós estamos com ela, Valéria Queiroz, nos representando muito bem, né? Sempre aqui com esse seu sorriso. E temos também Maísa Firme, uma bênção também Maísa, viu gente? Ela é maravilhosa. Todas as mulheres de fé que trabalhamos nesse projeto, gente, Deus tem um intuito, Deus tem um propósito muito grande, né? E Deus une propósitos, né? Assim, meninas? É verdade. E nós vamos estar falando sobre Ana, sobre fé. Gente, fé é essencial. A palavra do Senhor diz, e o justo viverá pela fé. E nós vamos estar lendo lá em 1 Samuel, no versículo 19, já no finalzinho, que diz assim: E o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente à sua oração. E aqui esse texto fala exatamente, amanhã é o Dia das Mães, né? Então a gente não poderia deixar de falar sobre algumas mulheres da Bíblia que nos representam e são pessoas que nós devemos estar seguindo, ouvindo e aprendendo a todos os dias. E Ana era uma mulher que ela estava muito desolada. O desejo dela era de ter filhos, mas ela não conseguia. Mas sabe de uma coisa que é muito interessante falar aqui? Que ela não foi chorar para as amigas, ela não foi se lamentar, ela não ficou se achando a pior pessoa possível, porque naquele tempo se dava muito valor para a mulher que tivesse filho. Significava ser próspera, significava ter muito amor, ter compaixão, ser alcançada por Deus. Então, ter filhos naquele tempo era algo muito importante para a mulher. E ela estava muito desolada, porque ela não conseguia engravidar. Mas ela foi para o lugar certo. Ela foi orar. Ela se dirigiu naquele cantinho e foi clamar. Ela foi conversar com Deus, porque ela sabia que só Deus poderia realizar o sonho dela. E ela ali orando, a gente depois vê o texto, você pode estar lendo depois, 1 Samuel 19. O texto fala que ela estava orando. Eu imagino que haviam tantas palavras que ela começou a embaralhar-se, porque chega uma hora que a gente clama a Deus, a ponto da gente gritar, a ponto da gente mesmo se esvaziar de nós mesmos, né? De estar ali clamando a Deus. E ela chorando, e daqui a pouco o profeta chega e diz: Você está embriagada, mulher? Porque ele não entendia. Então vai ter pessoas que não vão entender o nosso estado emocional. Vai existir pessoas que elas não vão entender o que a gente está passando. Mas sabe de uma coisa que é muito importante, né, Valéria? É a nossa ação, como a gente reage diante de umas circunstâncias. Então não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que há solução. Vá para o seu quarto de oração, né? Assim, Valéria? Isso Porque mesmo. na hora do desespero, Maísa, eu sei que a gente quer gritar para o mundo todo. Mas tem coisas nas nossas vidas que a gente tem que entender que somente Deus é quem vai realizar, né? Assim, verdade. Valéria? E olha, né, Adriane, que naquela época o marido dela também tinha outra mulher, Penina, né? E olha que ela estava tendo filho, Penina tendo filho e rindo de Ana. Então você imagine como era um sofrimento para Ana viver com essa realidade, né? Mas ela ficou ali só clamando ao Senhor, não foi falar com ninguém. O choro dela, o sofrimento dela, ela só dividia com quem? Com Deus. E aí Deus concedeu esse filho, a Samuel, né, para Ana. E olha, e é isso que a gente quer falar, né? A fé de Ana, porque Ana queria demais ter um filho. E ela fez o quê? Consagrou esse filho a Deus. É bem interessante ouvir, né, essa atitude de Ana, né? Que muitas vezes a gente chega a situação difícil na nossa vida, né? No caso ela querer ter filho, talvez você hoje nessa manhã, né, tenta também ter um filho, né, e não tem
ainda, né? Mas ela confiou em Deus, né? Confiou naquele que podia fazer qualquer coisa. E confiar em Deus é algo assim sobrenatural, porque a gente vai crer no que não existe, né? É essa que é a questão da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você não está vendo, você já tentou várias coisas, você já viu várias situações e não consegue, não conseguiu. Até hoje, até você chegar assim, não, eu não consigo, então está nas suas mãos, Senhor. Faça a tua vontade, né? Porque a dele é boa, perfeita e agradável. Então, me mostra um caminho melhor, se não é esse que eu quero, mas outro que realmente vai dar certo para mim e para minha casa. Então, é essa fé que a gente está trazendo hoje, né? E principalmente, como amanhã é o Dia das Mães, né? Qual é a mãe que não faz a coisa mais difícil para atender o seu filho, né? Para fazer com que seu filho fique feliz, né? Então, nós sabemos que a fé move tudo isso. Até você, às vezes, seu filho estar em situação difícil hoje, você olha para ele assim e vê que não tem solução. Tá vendo isso aqui não tem solução, mas ore, busque a Deus, tem solução. Ana não tinha um filho, mas você já tem o seu filho. Busque a Deus, que ele mostra o caminho que pode mudar as circunstâncias, né? É isso que a gente está tratando, falando hoje, né? A mãe tem esse poder, essa força, essa ação de ir atrás, de buscar, de fazer acontecer. Não desista, porque tem solução para a sua causa. Não desista do seu filho, né? Porque na vida a gente passa por muitas lutas. Eu como também sou mãe, eu sei o que é um filho e como dói para a mãe, como as mães sofrem. Porque a gente não quer que os nossos filhos sofram nada. Né? Verdade. Não quer que nossos filhos sofram nada. Não, Deus, bota para mim, mas não bota para o meu filho. Não é? A gente diz assim, mas a vida é assim. Todo mundo tem que passar por sofrimento. Faz parte da aprendizagem da vida. A palavra de Deus diz que o justo passará por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele quis dizer que ele venceu várias situações também. E a gente não pode esquecer o Salmo 121, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o nosso socorro, mediante uma situação que a gente quer que aconteça, vem do Senhor. E por que não falar de paciência falando de fé? Verdade. Às vezes as pessoas dizem, mas a paciência parece que você não está nem produzindo fé. Quem foi que falou? Primeiro que a gente faz parte de um reino aqui terrestre, mas Deus faz parte de um reino celestial, onde as coisas são totalmente diferentes da nossa. O que eu estava pensando essa semana, eu disse, menina, eu estou pensando aqui, às vezes eu fico aperreada com as horas, né? Porque tudo da gente tem as horas. E eu fico pensando em Deus, nem relógio tem lá em cima, né? Eu estava pensando sobre isso. Ele diz, 1000 dias é como 1000 anos, é como um dia é como 1000 anos. Então, para Deus não existe um tempo. Quem coloca o tempo é aqui, a nossa vida terrestre. Então, muitas das vezes, a gente pede e a gente não tem a paciência de receber. É verdade. Acho que não vem nunca, né? Fica E a esperando. gente tem que saber que na hora certa vai vir. Agora, o que a gente não pode é recuar na nossa fé. É achar que nada está acontecendo. Porque quando existe o tempo, o processo, o processo é doloroso para quem passa. Mas para quem tem fé, não. Porque você sempre vai amanhecer com aquela fé. Não aconteceu ontem, mas hoje o dia está começando. Então, a gente nunca pode pensar que Deus não está fazendo alguma coisa. Deus está promovendo alguma coisa. É verdade. A hora vai chegar. Deus, ele trabalha com de repente. O que eu me lembrei agora, você falando, foi de outra mãe. Uma mãe tão especial que não sabia o que ia acontecer com o filho dela, que é a mãe de Moisés. Ela cuidou daquela criança, sabendo que aquela situação era para destruir, para matar todas as crianças, bebês, meninos, né? E ela cuidou dele por 3 meses e colocou ele, quando viu que não tinha condição, botou ele no rio para ir embora, para ser levado pelo rio. Mas ela não sabia o que ia acontecer, né? Então, o que está passando na cabeça daquela mulher?
O que estava pensando? Meu Deus, vou jogar ele no rio. E se vier algum bicho? E começou a pensar e se afligir naquele coração. Não sabia, não tinha ideia do que Deus tinha preparado para aquela criança. Deus já tinha preparado um resgate inusitado, que foi a filha de Faraó que olhou aquela criança, amou aquela criança e quis ela ter para ela como filho. Uma criança que estava condenada à morte. Aquela mãe nunca ia pensar que ia acontecer isso, né? Então, você falando da questão do tempo, a questão de a gente esperar, não saber o que vai acontecer no futuro, é isso, é você entregar o seu filho, o seu filho nas mãos de Deus e saber que Deus tem um caminho de milagres para ele, um caminho de paz, de alegria. Você vê que quando aquela mulher pegou aquela criança, a irmã dele falou assim, vou buscar uma pessoa para cuidar. E quando buscou foi a própria mãe que cuidou daquela criança e ainda recebeu salário. Eu acho essa história assim, extraordinária, porque ela mostra que é além do que a gente pensa, além do que a gente vê. Nós almejamos para os nossos filhos coisas maiores. Meu filho vai ser isso, vai ser aquilo outro, vai ser um médico, vai ser um advogado, vai ser... Mas Deus tem planos maiores para ele, que não precisa, talvez não seja nem isso que a gente acha tão grande, mas é uma coisa menor, mas que vai alcançar muito mais coisas, né? Então, o importante é a gente colocar a nossa fé, a nossa paciência, tudo isso nas mãos de Deus, porque Ele tem uma construção maravilhosa para a vida, para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos. Não é isso? Então, é importante demais a gente entender que Deus está no controle das nossas vidas, né? E não precisamos ficar desesperados. As circunstâncias mostram que não vai dar nada certo, mas quando a gente direciona para aquele que pode todas as coisas e temos fé naquele que pode todas as coisas, o milagre acontece. A gente não pode perder a nossa fé, né? Assim, Valéria? Quando parece que tudo está perdido, que a gente começa, parece que está esvaziando aquela quantidade de fé, aí a gente tem que reagir. Aí a gente tem que olhar, parar e dizer, olha, eu não estou vendo, mas está acontecendo. Então, muitas das vezes, eu mesmo ministro comigo mesma. Eu me olho no espelho e eu falo para mim mesma, ei, calma, está acontecendo. Porque às vezes a gente precisa desse... de um estralo, de um estralo, né? De dizer, ei, para. A gente lembrar que tem um Deus que está sobre todas as coisas, né? Então não é para se desesperar. E esse estralo precisa acontecer, porque senão a gente se deixa levar pela emoção, né? Tá no momento, e eu acredito muito, Valéria, da gente falar com a gente mesmo. Porque assim, a palavra do Senhor diz, avalie-se, pois o homem é a si mesmo. Porque eu preciso me avaliar e saber em que consistência eu estou. Porque eu não posso ser uma pessoa irregular. Que hoje eu estou com muita fé, amanhã eu estou com mais ou menos, depois de amanhã zero. Não. Equilíbrio, né? A gente tem que ter um equilíbrio e Deus, Ele se agrada disso. A palavra do Senhor diz que Deus se agrada de um coração com fé. A gente chora porque a gente tem o nosso lado emocional. Mas quando a gente reage de uma forma bruta, mas eu digo bruta não na ignorância, mas com a brutalidade para derrotar o inimigo, mostrando que dentro de nós tem algo maior do que o que está no mundo, que é o Espírito Santo, a gente vai olhar e vai dizer para as circunstâncias, ei, eu vou poder, porque a palavra do Senhor diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então essa palavra é para você nessa manhã. Reaja, tenha uma reação, porque Deus está com você. Aguarda aí que já a gente está de volta. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você. O amor de uma mãe vai além do cansaço e dos desafios diários. Por isso, o Favorito está ao lado de todas as mães, oferecendo tudo o que elas precisam para cuidar de quem amam. Com carinho, com praticidade e com ofertas que também vão além dos limites. Porque cada mãe é única. Mas todas compartilham algo em comum. Um amor além dos limites.
Favorito. Amor além dos limites. Estamos de volta nesse segundo bloco e eu não podia deixar de falar do nosso querido e amado Café São Brás. Isso mesmo, nosso café. E você que está aí nessa manhã bem cedinho, que eu sei que é cedinho aí, hoje é sábado, vamos preparar aquele café para a família, caprichar na mesa e lembrar, Café São Brás. Eita, Café São Brás patrocina o programa Mulheres de Fé em Ação. Por isso eu tenho ele dentro de casa, eu faço isso todas as vezes. Eu sempre procuro, gente, procurar uma profissional que tem abençoado o reino de Deus. E o Café São Brás tem investido, sim, para nós estarmos todas as manhãs de sábado aqui falando da palavra, um programa 100% da palavra da fé, da palavra de Deus, para levantar você, para falar do amor e falar de quê? Falar que Deus é bom em todo o tempo, né? Assim, Valéria? É isso mesmo. E a gente voltando aqui, amanhã é o Dia das Mães, e a gente está falando sobre algumas mães da Bíblia. E nós estávamos falando sobre fé, né? O como é importante a mulher, ela reagir. Ela tem uma ação, né? Deus, ele se agrada de uma mulher que ela se levanta, porque Deus, ele sempre vai nos ver fortes, sabia disso? Ele sempre vai nos ver. Aí você pode estar dizendo que, ai, é porque você não está me vendo, eu estou triste, eu estou deprimida, eu estou depressiva, várias coisas aconteceram. Ei, mas quem está dizendo que o seu fim será esse? O seu fim não será esse. Porque a palavra de Deus diz que planos de paz e de bem Deus tem para nós. Mas a gente precisa reagir, fazer valer essa vida. Porque a vida é longa, né? Assim, Valéria? E nós precisamos estar ativando a fé. Porque quando a gente ativa a fé, as coisas estão acontecendo no reino. Na verdade, Deus não desiste de agir na nossa vida. Nós é que desistimos de fazer algo. Então, Valéria, como é importante nos dias de hoje, né? A gente está pensando sobre isso, sobre o ser mãe, sobre o ser mãe corajosa, sobre o ser mãe forte, sobre o ser mãe... Vamos falar até das mães atípicas, né? Que passam por diversas situações, adversidades, sejam elas sociais, econômicas. Mas a gente quer dizer para você que Deus é com você. E que as mães atípicas, a gente sabe que passam por processos. As mães também, de filhos normais, passam também. Mas a gente sabe que a mãe atípica, ela precisa reagir em determinadas situações. Eu sei porque eu conheço muitas mães atípicas. E eu sei que tem dias que elas choram. Tem dias que dá o desespero. Mas sabe de uma coisa? Deus está com você. Então reaja. Sabe? Seja sempre aquela mulher que vai se reanimar, se reinventar, reiniciar, né? Assim, Valéria? Não desista nem de você, nem do seu filho, né? Porque muitas vezes, eu já vi um testemunho de uma mãe que ela tinha um filho com síndrome de Down. E ela orava muito para que o filho dela se desenvolvesse de uma forma mais normal possível. E o filho dela se formou, ficou totalmente curado, impressionante, de tanta que ela orou e ela tratava ele o mais normal possível. Então, assim, faz uma diferença muito grande, né? A gente tem que procurar tratar os nossos filhos o mais normal possível, não limitando eles, porque eles já têm limite, né? Então, você não pode limitar, você tem que colocar ele para que ele venha enfrentar a vida e tenha coragem, porque isso vai ajudar no desenvolvimento. Né? De qualquer filho, mesmo aqueles com problemas e aqueles sem problemas. Então, mãe não é olhar o filho, não é super proteger, é proteger, não é super proteger. Porque você não está criando uma mulher e um homem para enfrentar a vida. Você está criando uma pessoa que vai depois ser uma pessoa, né, só cheia de problemas, cheia de dificuldades, né? E quem vai sofrer quem é? A mãe. Em primeiro lugar, são as mães que sofrem. Então, a gente tem que ter esse cuidado na educação dos nossos filhos para a gente criar com amor. E amor dá muitas vezes mais não do que sim. Sim, verdade. Muito mais não do que sim. E hoje muitas mães não têm coragem mais. Vou deixar. Vou deixar. Não. Não desista. Não desista. Seja forte. É cansativo. Porque você dando o nome, o menino vai chorar, o menino vai fazer, e lá vai, não sei o quê. Mas seja forte.
porque amanhã você vai estar rindo, feliz da vida, do resultado da educação que você deu ao seu filho. E essa questão que você está falando, né? Eu vou falar o que eu quero ver. Eu sei que tem uns diagnósticos, a gente precisa seguir, né? Tem os tratamentos, a gente não pode negligenciar os tratamentos. Mas também eu tenho uma fé dentro do meu coração. Isso. E eu vou falar aquilo que eu quero ver. É. Então, se você é uma mãe atípica que tem um filho com autismo e ele ainda não falou, comece a declarar. Eu declaro em nome de Jesus, meu filho vai falar. Meu filho vai falar. E todos os dias, não desista. Vá declarando até que aconteça. A gente falando sobre isso, eu me lembrei, né? Que eu sou pedagoga e eu gostava muito de ensinar meu filho. E aos 7 anos, ele ainda não tinha aprendido a ler direito. E aquilo me preocupou um pouco, né? E ele trocava muito as palavras, né? Como amor, ele lia ramo, as palavras elas saíam do lugar. Então isso estava muito claro para mim que ele tinha TDAH também, né? E eu falei, meu Deus do céu, mas eu vou levar no especialista. E eu conversando com a psicopedagoga da escola, e ela falou, Adriane, olha, é bom levar no neuro, né, psicólogo, para a gente avaliar e dar um diagnóstico mais exato. Mas provavelmente ele tem TDAH. Eu falei, tudo bem, vamos lá para os trâmites. Como é que eu comecei a pensar? Comecei a declarar, Pai, em nome de Jesus, eu declaro aceleração no pensamento dele. Pai, eu declaro ele aprendendo a ler perfeitamente. Comecei a declarar. Não esqueci daquele suposto diagnóstico, né, que eu precisava procurar um neuro e um neuropsicólogo, né, uma pessoa específica para poder dar o aval mesmo que era aquilo. E aí levei ele para um profissional, ele acompanhou, inclusive eu pedi para acompanhar as sessões com ele, né, porque eu sou muito curiosa. E tinha coisas que eu mesma ali, ele botava umas tarefas que eu dizia, eu não estou nem conseguindo compreender essas tarefas. E ele ali desenvolveu tudo. Eu sei que no final, para surpresa, né, do neuro, aliás, e da psicopedagoga da escola, e da toda a coordenação pedagógica da escola, foi relatado que ele não tinha TDAH. Então, assim, até a própria psicóloga da escola não compreendeu. Ela disse, ele não erra no diagnóstico. Eu falei, eu também acho que ele não ia errar, porque é todo um processo, né? Um protocolo para isso. Então, assim, começa a declarar, né? Assim, Maísa, como é importante a gente declarar a palavra. Em tudo, né? Todo o desenvolvimento da criança parte dos pais, principalmente da mãe, que está mais ligada ali com ele ali, né? Então, quando ela fala em declaração também, é declaração de coisas boas, né? Palavra de bênção, palavra de salvação. Na palavra diz a questão que o seu filho vai ser como flechas na mão do valente. Quando fala flecha, uma flecha, quando ela é puxada, ela vai longe. Né? Então, nós não criamos filho para nós mesmos. Nós não criamos porque quando eu ficar velhinho, ele vai tomar conta de mim, ele vai fazer isso. Não, gradativamente, naturalmente, ele vai ter o cuidado com os pais. Mas a questão que é o nosso olhar, nosso dever é fazer com que nossos filhos vá além, vá avante e nos honre. A questão de honrar os pais é justamente isso. A gente vê que nossos filhos estão bem, que eles fizeram o que realmente foram instruídos para isso, mas instruídos, né? Instruído por nós pais, nós mães, né? Que nós estamos ali ligados, tratando com amor, com carinho, com atenção, vendo as dificuldades, as falhas. Nossos filhos não são perfeitos, eles não nasceram perfeitos, eles precisam ser moldados de acordo com a palavra de Deus, que a gente vê muito sobre isso, porque a palavra de Deus ela é um guia, né, para um bom senso, né, para a pessoa crescer bem. Então, é importante que a mãe olhe para o seu filho e veja um filho bom, valioso e valente, com palavras boas, palavras de incentivo, de alegria, de você consegue, você vai, você é de Deus e vai orando e vai fazendo, assim como Ana. Assim no começo, como Ana, ela profetizou, né? Ela orou e Deus deu para ela um grande homem, né? Que foi o profeta Samuel.
Assim como aquela mulher deu aquela criança, o Moisés, né? Jogou no rio, entregando para Deus e voltou sendo o grande Moisés que libertou o povo do Egito. Deus tem caminho de milagres também para o seu filho, para os nossos filhos, né? Então, é crer, é botar toda a sua força como mãe de dedicação para o filho, e a gente vai ver coisas grandes acontecer na vida deles. Exatamente, você falou uma palavra que eu quero aqui reforçar, né? Dedicação. Nós temos como mães de nos dedicarmos aos nossos filhos. Não podemos criar os nossos filhos de qualquer jeito. Hoje estamos numa época difícil, complicada, né? E onde as redes sociais elas estão sendo uma grande influência para a vida das nossas crianças, dos nossos jovens. Lhe digo, é totalmente condenado você dar um telefone a sua criança. Não dê celular à sua criança. A criança não necessita de celular. E jovem só vai dar lá para os 14 anos. E outra coisa, eles estão abertos para você ver tudo que está acontecendo. Olha, hoje, ser mãe é muito mais esforço. Muito mais dedicação do que antes. Não abandone, né? Não abandone, sabe por quê? Porque a gente vai sofrer mais tarde, junto com eles. Então, o bom é o quê? É você se dedicar, você se esforçar, você renunciar, até muitas vezes, por um tempo, porque você vai ser recompensado lá na frente. Né? A gente é compensado lá na frente. A gente tem esse cuidado. Tenha cuidado com quem seu filho anda, quais são as amizades, vá na casa dele, traga os amigos dos seus filhos para a sua casa. Leve, não, faça aqui em casa. Eu fazia assim, eu fazia lá em casa. Podia ser gente, eu estava vendo quem era o pai vinha deixar, eu estava lá conversando, eu sabia quem era a mãe, eu sabia de todo o movimento de cada um. Porque eu não vou confiar. Hoje, no tempo de hoje, você mandar o seu filho para casa de uma pessoa. Dormir. Não, eu não sei quem é, não. Eu sei que é amigo do meu filho do colégio. Pode? Não pode. Infelizmente, nós não podemos confiar. E aí exige muito de você renunciar de ir para uma festa, de passar um final de semana com seu marido num canto. Muitas vezes vai ter que acontecer isso. Não, porque ele quer, eu tenho que ficar, porque eu tenho que deixar, eu tenho que buscar. Então, pai é isso e mãe. É renunciar muitas vezes as coisas deles em prol dos filhos. Só por um tempo, só por um pouco tempo. Porque passa tão rápido e ser mãe é tão precioso, né? Exatamente. E passa muito rápido. Muito rápido. Daqui a pouco você vai abrir os olhos, pronto, passou. Então esse é um momento, é um pouquinho difícil, de dedicação, mas é um momento prazeroso quando é feito quando Deus está no processo e no controle de tudo. Mas faça tudo com amor. A palavra-chave é essa, faça com amor. Sempre lembre disso. Quando vier aquelas agonias, né? Como eu digo, olha, não me agoniei não. Eu digo quando vocês aqui em casa, quando todo mundo vem de uma hora só, eu digo, não me agoniei não. Então, assim, quando vier aquelas coisas, né? As situações, as circunstâncias, olha assim, diga, não, eu decido amar. Eu decido lavar essa louça com amor. Eu decido varrer essa casa com amor. Porque vai mudar, mas precisa a gente reagir. Porque ser mãe é maravilhoso. Você vê como Ana desejou ser mãe, né? Porque ser mãe é uma dádiva de Deus. Ser mãe é uma bênção de Deus. Então, quero dizer para você que ainda não é mãe e deseja, eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, você sendo mãe de muitos, em nome de Jesus. E nós estamos finalizando aqui o nosso programa até sábado, se Deus quiser. Beijo no coração. Há 6 anos, o espetáculo Flávia Valéria cuida da sua beleza com excelência. Oferecemos progressiva, mechas, coloração, cortes modernos e alongamento com unhas postiças. Além disso, cuidamos das suas mãos e pés, tudo com a máxima qualidade. Nossa especialidade é a química avançada, garantindo resultados seguros e incríveis para os seus cabelos. Espetáculo Flávia Valéria, onde experiência e qualidade fazem a diferença. Cada mãe é única, mas todas compartilham algo em comum. Um amor além dos limites. Favorito, amor além dos limites.